Muito bem, então vamos para o próximo capítulo em que Scrooge recebe a visita do segundo espírito, do segundo fantasma, que é o fantasma do Natal presente. E essa visita vai ser muito interessante e muito determinante para a história do Scrooge. Esse espírito é bem diferente do outro. Ele é todo grandioso, cheio de pomposidade, cheio de riqueza, né? Ele é retratado de uma maneira muito interessante. E ele vai levar, né? A primeira coisa que ele vai fazer com o Scrooge é levá-lo a andar, né, por Londres, a ver, né, as pessoas se preparando para o Natal. Porque Scrooge havia ficado tão fechado ali na sua amargura, na sua avareza, que ele tinha perdido a capacidade de olhar para a beleza das pessoas, para a beleza das famílias, para a beleza da vida, né? De tudo, dos preparativos do Natal, daquela expectativa, daquela alegria, daquela atmosfera de esperança que envolvia o Natal. E ele faz um longo passeio, né? O espírito leva o Scrooge para fazer um longo passeio, então, ali pelas ruas, e ele vai vendo as pessoas preparando os jantares, ele vai sentindo o cheiro das coisas, né? Das comidas, a beleza das decorações, a alegria no olhar entre as pessoas, né? Que ficavam mais dóceis umas com as outras. Inclusive tem um trecho, né? E esse espírito do Natal presente, ele é muito interessante, porque por estar no presente, ele vai ali, de fato, interferindo de maneira invisível na vida das pessoas, né? E aí tem um trecho que fala assim, né? Que as pessoas estavam naquela correria, arrumando as coisas para o Natal, e de repente os sinos começam a tocar e todos vão, né, pondo as suas melhores roupas, fazendo o seu melhor, a sua melhor aparência para ir até a igreja para celebrar o Natal, né? E ao mesmo tempo, das ruas laterais, ou seja, dos lugares mais escondidos, dos lugares mais pobres, começam a sair muitas pessoas em direção às padarias para buscar o seu jantar, né? Ou seja, os mais pobres começam a ir buscar os preparativos para a sua ceia. E dessas padarias eles vão, buscam a comida e vão saindo, e tem muita gente ali se atropelando. E aí vai dizer assim, né, a história, que o fantasma do Natal presente tinha um tipo de tocha, né? Ele carregava na mão uma tocha. E essa tocha respingava um líquido especial e invisível, como se fosse uma mágica, né? Para com as pessoas que ficavam ali irritadas com aquela correria. E ele respingava uma água, uma espécie de água, naquele jantar que a pessoa estava carregando, e de repente a pessoa ficava bem, a pessoa ficava feliz outra vez. Vai dizer assim: aquele era um tipo muito especial de tocha, pois uma ou duas vezes, quando soavam palavras ríspidas entre carregadores de jantar que topavam uns com os outros, desta tocha respingava algumas gotas d'água sobre eles, e o bom humor logo tornava a reinar. É como se esse espírito, de certa forma, interferisse no coração dos homens, né? O espírito do Natal presente relembrasse os homens a serem mais generosos, mais pacientes. Pois os homens diziam, né, depois que eles voltavam ao bom humor, que era uma vergonha brigar no dia de Natal. E aí o Scrooge pergunta assim pro espírito: há algum sabor especial no que derramas de tua tocha? Perguntou Scrooge. Sim, o espírito responde: o meu sabor. O sabor do presente, o sabor de saber apreciar o momento, né? O tempo de agora, que é o que nós unicamente temos. Nós não temos o passado nem o futuro, o que nós temos é o presente. E aí o Scrooge pergunta: e esse sabor pode ser comunicado a todo tipo de jantar esta noite? Pergunta Scrooge. E ele responde: para toda a ceia oferecida de coração, principalmente as mais pobres. Por que principalmente as mais pobres? Pergunta Scrooge. Porque são as que mais precisam dele. Então, o espírito do Natal presente, ele quer resgatar no coração de Scrooge e dos homens essa capacidade de perceber que tudo que nós temos para transformar a nossa história é o hoje.
O que já aconteceu não se altera, o que vai acontecer não está no nosso controle, mas o que nós temos é o agora, e é o agora que nós podemos viver profundamente, da melhor forma possível. Né? E é esse respingar, né, no coração das pessoas que estavam ali mal-humoradas, é isso, é despertar, né, para essa verdade de que o presente precisa ser vivido da melhor maneira possível. É muito profundo isso aqui, tem muita coisa para meditar sobre isso. E aí eles vão seguindo e o espírito continua levando o Scrooge para andar pela cidade, até que eles chegam na casa do empregado de Scrooge, que agora é revelado seu nome, né? Ele se chama Bob. E aí, olha que interessante. O Bob, então, é um homem muito pobre, né? Como o próprio Scrooge tira sarro dele lá no início, né? Ah, você ganha 15 shillings por semana e tá aí desejando Feliz Natal, né? Tipo, você é um pobre, tá festejando o quê? Né? E aí ele chega na casa, então, do Bob, né? Obviamente que toda a família do Bob não está vendo o Scrooge, ele está ali como um espectador da cena. E está ali a mulher de Bob e os filhos. E Bob chega com um filho mais novo, chamado Tiny Tim. E o Tiny Tim tem algo muito especial. Ele é um menino aleijado, né? Ele não anda, ele anda de muletas e é um menino muito doente. E Bob, né, estava ali a mulher de Bob e os filhos, e Bob chega com o Tiny Tim da igreja. Os dois estavam na igreja. E todos ali estão muito felizes, né, para viver aquela ceia de Natal. E aí a mãe, né, a esposa do Bob, pergunta: e como se comportou o pequeno Tim? E o Bob responde: um menino de ouro. Ou, mais precioso ainda, por ficar tanto tempo sozinho, ele tem as mais estranhas ideias que se possam imaginar. De volta para casa, ele me disse que esperava que as pessoas o tivessem visto na igreja, por ser paralítico. Por que será? Por quê? Porque para elas poderia ser bom lembrarem-se, no dia de Natal, daquele que fez os pobres aleijados caminharem e os cegos verem. Então era um menino muito doce, muito sensível, muito amável, né? A família de Bob era uma família muito encantadora e a pobreza não interferiu em nada nisso, né? E eles estavam verdadeiramente felizes no Natal. E o Scrooge começa a observar aquele menino e aquela família e começa a ficar muito comovido, porque realmente ele não tinha noção de que o funcionário dele vivia naquela realidade. E aí ele vai descrevendo, né, o Charles Dickens vai descrevendo então aquela cena bonita daquela ceia de Natal. E o Scrooge começa a ficar com o coração apertado vendo aquele menino doente. Até que ele pergunta então para o espírito: Espírito, disse Scrooge, conta-me, Tiny Tim vai sobreviver? E o espírito responde: vejo uma cadeira vazia no canto da pobre lareira e uma muleta sem dono que é guardada com muito carinho. Se essas sombras permanecerem inalteradas no futuro, a criança vai morrer. E aí o Scrooge fica muito mal, muito triste, muito desesperado de imaginar que o filho, né, que o Tiny Tim poderia vir a morrer naquela pobreza extrema em que a família do Bob vivia. E aí ele tá muito comovido com tudo aquilo, e aí o Bob de repente levanta na ceia e fala assim: quero fazer um brinde ao Sr. Scrooge. Um brinde ao Sr. Scrooge, o patrono da festa, dizendo que se não fosse o salário que o Scrooge paga para ele, ele não poderia bancar aquela ceia, né? E a esposa fica já super revoltada, né? Porque todo mundo sabia que o Scrooge era um homem avarento e mau e que pagava uma miséria para o seu funcionário. E o Bob, apesar disso, né, via Scrooge com generosidade, né? Via o Scrooge com bondade. E aquilo também começa a tocar muito o Scrooge, porque ele era um homem tão ruim, tão avarento, tão amargo, e mesmo assim as pessoas com quem ele convivia conseguiam olhar com generosidade para ele. Ou seja, ele recebia muito mais do que ele dava para as pessoas ao seu redor, né? E aí vai encerrar essa visão dizendo assim:
Nada havia de muito aristocrático, de muita riqueza naquilo tudo, naquela ceia. Não formavam uma esplêndida família. Não estavam bem vestidos. Seus sapatos estavam longe de ser à prova d'água. As roupas estavam puídas. E Peter, um dos filhos, muito provavelmente havia travado relações com um agiota. Mas estavam muito felizes, agradecidos, contentes uns com os outros e com o dia. E quando sumiram, parecendo ainda mais felizes sob as fagulhas da tocha do fantasma que se despedia, os olhos de Scrooge permaneceram cravados neles, e em especial em Tiny Tim, até o fim. E aí o fantasma vai levar então o Scrooge a visitar um outro lugar, né, naquela noite de Natal, que eu vou contar depois.